Este momento agora parece real, mas será que é? A era das notícias falsas. Existe uma famosa citação atribuída a Winston Churchill que diz: "Uma mentira dá a volta ao mundo antes que a verdade tenha a chance de vestir suas calças." No entanto, ironicamente, não há evidências de que Churchill realmente tenha proferido essas palavras. Porém, a própria citação contém uma verdade inegável: as notícias falsas se propagam rapidamente. Um estudo do MIT revelou que notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras, especialmente no ambiente online, onde qualquer pessoa pode postar informações sem consequências significativas. Não é surpreendente, portanto, que a mídia que consumimos esteja infestada de mentiras. Embora o termo notícias falsas tenha ganhado destaque em 2016, acreditava-se que tenha surgido em uma pequena cidade da Macedônia, onde adolescentes criavam sites que se autodenominavam fontes de notícias, mas na realidade estavam repletos de histórias fabricadas e sensacionalistas. O motivo? Receita de publicidade. Quanto mais cliques, mais dinheiro eles ganhavam. É muito mais fácil atrair cliques quando se pode inventar qualquer história atraente. Se você chegou agora no canal, muito prazer, eu sou Fernandes e você está no canal De Olho no Planeta. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois um vídeo como esse dá muito trabalho. No entanto, não são apenas adolescentes em busca de dinheiro rápido que se envolvem nesse tipo de atividade. Grandes conglomerados de mídia também perceberam o potencial. Com o declínio das notícias impressas e a perda de assinantes fiéis, eles enfrentaram uma nova concorrência online, o que deu início à corrida pelo clickbait. Afinal, o modelo de negócios das notícias e da mídia é vender sua atenção aos anunciantes. Nesse contexto, você se torna o produto e eles precisam mantê-lo assistindo, lendo e clicando. O objetivo principal não é fornecer notícias precisas, mas sim atrair mais atenção e gerar mais lucros. Estudos comprovaram que histórias polarizadoras têm um desempenho melhor. Portanto, não é de surpreender que estejamos mais divididos do que nunca, quando é do interesse da mídia fabricar medo e indignação. É mais lucrativo para eles que você esteja assustado e irritado. No entanto, o objetivo de manipulação não se restringe apenas ao aspecto financeiro. Há grupos poderosos que plantam histórias falsas deliberadamente para nos dividir e criar uma narrativa específica. Países também disseminam informações falsas para influenciar eleições. É compreensível, portanto, que as notícias falsas sejam tão prevalentes, pois há muito dinheiro e poder a ser conquistado ao nos manipular dessa maneira. Mesmo quando essas histórias falsas são desmascaradas, o dano já está feito, pois muitas pessoas já as leram e acreditaram nelas. Além disso, a verdade simplesmente não é tão emocionante, então não se espalha tão amplamente. É importante ressaltar que as notícias falsas abrangem um amplo espectro. Existem histórias completamente inventadas, mentiras descaradas e propaganda. No entanto, quando nos referimos às notícias mainstream, algo mais sutil está acontecendo no extremo oposto do espectro, e talvez seja ainda mais preocupante. Parte 2. Manipuladores de marionetes. As meias-verdades são declarações que possuem algum grau de verdade, mas não revelam a história completa. São como fragmentos de informações que são apresentados de forma a distorcer a realidade de acordo com a narrativa desejada, omitindo o contexto e sutilezas essenciais. Um exemplo comum ocorre quando alguém é parado pela polícia por dirigir embriagado e afirma ter tomado apenas uma cerveja, omitindo o fato de ter consumido uma garrafa de vinho. Embora tecnicamente seja verdade que tenha tomado uma cerveja, a declaração não conta toda a verdade. Na mídia, as meias-verdades são utilizadas para tornar algo plausível e evitar acusações de difamação, mas acabam distorcendo a realidade de acordo com a narrativa desejada. É por isso que duas emissoras de notícias podem abordar o mesmo assunto e apresentar argumentos tão divergentes. Você sempre está vendo apenas um instantâneo cuidadosamente construído do que alguém quer que você veja, nunca a imagem completa com todos os detalhes. Embora seja evidente que emissoras como Globo e Jovem Pan, essa outra nem tanto atualmente, possuem claras tendências políticas e ideológicas, o problema das meias-verdades é generalizado em todos os lugares.
Com uma infinidade de informações disponíveis, é possível encontrar dados que se encaixem em quase qualquer narrativa. Quando as decisões sobre quais histórias reportar e quais estatísticas e detalhes incluir são tomadas por seres humanos, o viés se torna inevitável. Até mesmo fotos e vídeos podem ser facilmente editados ou retirados de contexto para insinuar algo totalmente diferente, adequando-se à narrativa desejada. Da mesma forma, uma piada óbvia pode ser editada fora de contexto para difamar alguém. Essas práticas não se limitam apenas às notícias, mas também permeiam outras formas de mídia. 6 empresas controlam quase toda a mídia mundial, com nomes como Disney, News Corp e Comcast, detendo uma quantidade significativa no mercado. Essa concentração de propriedade permite que um grupo muito pequeno e poderoso influencie e controle a maior parte da informação que recebemos, moldando-a de acordo com suas agendas. Controlar a mídia é essencialmente controlar como pensamos, votamos, agimos e sentimos. É semelhante à ideia apresentada no filme A Origem, em que uma ideia pode ser plantada na mente das pessoas sem que elas estejam cientes disso, espalhando-se como um vírus. Uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar uma verdade aceita pelo público. No entanto, a situação se agrava ainda mais. Parte 3. Viés. Sejamos honestos, todos sabemos que existem forças maliciosas por aí plantando notícias falsas. Também sabemos que a mídia nos apresenta apenas meia-verdades que se encaixam em suas agendas. No entanto, preferimos fingir que não caímos nessa armadilha. Acreditamos que obtemos nossas informações de fontes imparciais. Mas a verdade é que a imparcialidade não existe. Mesmo que um jornalista seja extremamente honesto e tente ser justo e imparcial, ele foi moldado pela mesma doutrinação que todos nós e possui seus próprios preconceitos subconscientes, mesmo que não intencionais. A escolha de palavras e o que incluir inevitavelmente serão influenciados por seus vieses. Sua visão de mundo sempre afetará o que eles mostram a você e como eles o apresentam. O mesmo vale para sites que afirmam fornecer notícias imparciais e equilibradas. No final das contas, tudo se resume a um pequeno grupo de pessoas que possuem seus próprios preconceitos e decidem o que mostrar. Subconscientemente, eles tendem a se concentrar nas questões que são importantes para eles. Eles também podem inconscientemente desacreditar opiniões e ideias com as quais não concordam, escolhendo histórias que a retratem de maneira menos favoráveis. Não estamos apenas lutando contra as notícias falsas, estamos lutando contra a própria psicologia humana. É como um jogo de telefone sem fio. Quando você ouve qualquer informação, ela passou por várias fontes enviesadas que a distorceram, seja intencionalmente ou não. Consequentemente, chegamos à conclusão de que, até certo ponto, todas as notícias são notícias falsas, porque notícias 100% verdadeiras e objetivas são impossíveis. Sejam notícias falsas, meia-verdades, ou simplesmente um viés subconsciente, de uma forma ou de outra estamos sendo enganados. E quando paramos para refletir sobre isso, o que é surpreendente não é o fato de sermos enganados, mas sim o fato de que aparentemente não nos importamos. Parte 4. A mente. Em essência, buscamos informações que confirmem nossas opiniões, enquanto ignoramos aquelas que não se encaixam em nosso quadro de referência. Isso é apenas uma das muitas tendências cognitivas que todos possuímos e que nos leva a valorizar mais a certeza do que a precisão das informações. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma informação e interpretá-la de acordo com suas crenças pessoais. Por exemplo, indivíduos com opiniões opostas podem ouvir sobre um tiroteio em massa. Aqueles que apoiam o controle de armas mais rígido verão isso como uma evidência de que sua opinião está correta, enquanto os que acreditam na necessidade de armas para autodefesa interpretarão o evento de acordo com sua própria visão. Outro exemplo é quando ouvimos algo negativo sobre alguém que não gostamos. Tendemos a acreditar imediatamente. No entanto, se a informação for negativa sobre alguém que gostamos, ficamos mais céticos. Esses vieses são a razão pela qual as pessoas raramente mudam de opiniões em debate ou discussões. Elas tendem a se apegar ainda mais às suas visões originais. Nossas mentes simplificam as coisas para compreender o mundo, assim como a mídia.
A precisão não é a prioridade. Até mesmo nossas memórias não são confiáveis. Nossas mentes têm uma tendência a preencher lacunas, levando-nos a inventar ou omitir detalhes sem que percebamos. Basta observar o efeito Mandela, no qual grupos de pessoas se lembram de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80, embora ele tenha falecido apenas em 2013. Da mesma forma, uma das falas mais icônicas do cinema é lembrada como "Luke, eu sou seu pai", quando na verdade era No, I am your father. Coletiva e individualmente, nossas memórias falham constantemente. E como se isso não bastasse, surge algo que torna a busca pela verdade ainda mais desafiadora. Parte 5. Redes sociais. Assim como as grandes empresas de mídia, as plataformas de redes sociais obtêm lucro ao capturar nossa atenção. Quanto mais viciados estivermos, melhor para elas e mais dinheiro ganham. Essas empresas estão cientes das vulnerabilidades humanas e já revelaram publicamente como criar o efeito de rolagem infinita. As sensações de dopamina e algoritmos projetados para manter os usuários engajados continuamente na plataforma. O feed de cada pessoa é personalizado de acordo com suas preferências e crenças. Como as redes sociais rastreiam nossas intenções, o algoritmo aprende rapidamente como nos manter na plataforma por mais tempo. Muitos de nós acreditamos que somos mais inteligentes que a média, levando à crença de que a maioria das pessoas está errada. Na realidade, estamos consumindo diferentes fontes de mídia e nenhum de nós está vendo o quadro completo. Alguns estudiosos argumentam que devido à abundância de fontes de mídia disponíveis, agora temos uma exposição seletiva e escolhemos seguir apenas as fontes alinhadas com nossas próprias visões. Isso pode ser uma das razões pelas quais a divisão entre direita e esquerda está se ampliando e há um aumento de opiniões extremistas. As notícias falsas se espalham rapidamente nas redes sociais porque as compartilhamos sem questionar sua validade ou veracidade, desde que estejam alinhadas com nossas opiniões. Dessa forma, contribuímos ainda mais para a falsidade, apresentando nossas vidas de forma idealizada nas redes sociais, em vez de mostrar a realidade. Não é surpreendente que alguns influenciadores explorem essa ideia para obter lucro, mostrando apenas uma visão superficial de suas supostas vidas perfeitas, a fim de vender produtos. No entanto, quando examinamos mais profundamente, a ilusão começa a desmoronar. Na verdade, quando começamos a questionar o que é verdadeiramente real, tudo começa a desmoronar. Parte 6. Desvendando a verdade. À medida que nos aprofundamos nesse turbilhão de desinformação, surge a questão inevitável: em quem podemos confiar? A tecnologia dos deepfakes exemplifica perfeitamente esse dilema. Vídeos falsos criados artificialmente são capazes de mostrar a qualquer pessoa dizendo ou fazendo qualquer coisa sem seu consentimento. Com o avanço da tecnologia, esses vídeos se tornarão cada vez mais precisos e indistinguíveis do real. Em um futuro próximo, as gravações em vídeo podem não ser consideradas evidências confiáveis em um tribunal. Como resultado, somos levados a questionar a autenticidade de qualquer mídia audiovisual. E o que dizer das estatísticas? Costumamos considerá-las como fatos irrefutáveis, mas com frequência elas são distorcidas e extrapoladas para se adequar às agendas específicas. Podem-se manipular estatísticas para criar uma narrativa convincente, deixando de lado o contexto e as nuances que são essenciais para a compreensão completa de um problema. Os estudos científicos também estão sujeitos a distorções e interpretações enganosas. Com frequência, as pessoas citam resultados de estudos sem examinar o tamanho da amostra, quem financiou a pesquisa, se há interesses envolvidos nos resultados. Essas informações são cruciais para avaliar a confiabilidade e relevância de um estudo. Muitas vezes, uma única pesquisa é amplamente divulgada como uma verdade universal, mesmo que não tenha sido repetida ou validada por outros estudos. O problema central é que, assim como na mídia e até em nossas próprias memórias, há um incentivo para distorcer os fatos e moldá-los de acordo com uma narrativa desejada. Diante disso, somos levados a questionar tudo o que nos é apresentado. Citações, avaliações, vídeos, informações financeiras.
percepções sensoriais e até mesmo nossas próprias emoções e escolhas tornam-se objetos de dúvida. À medida que a era da desinformação se intensifica, é essencial desenvolver um senso crítico e buscar fontes confiáveis de informação. É um desafio constante, mas necessário para compreendermos o mundo em que vivemos e tomarmos decisões informadas. Parte 7. Realidade irreal. Neste momento, encontramos-nos em um estado de divisão, confusão e incerteza sobre em quem ou no que acreditar. É evidente que quase tudo tem algum tipo de viés, mesmo que não intencional, o que nos leva a adotar crenças que nunca questionamos verdadeiramente. E tudo se resume a experiências e crenças muito diferentes que foram incutidas em nós. Todos estamos focados em nossas próprias meias-verdades. Mesmo com a ciência rigorosa, estamos confiando apenas no fato de que os cientistas acertaram. Quantos de nós realmente leram todos os artigos sobre um determinado assunto e verificaram por nós mesmos? Não estou sugerindo que devemos duvidar da ciência, mas sabemos que a ciência muitas vezes se prova errada e que qualquer coisa pode mudar quando novas evidências surgem. Então, se a ciência já esteve errada antes, como podemos ter certeza de que não está errada agora? Como podemos saber de que o nos foi ensinado sobre o nosso mundo não será refutado no futuro? Vamos considerar Elon Musk, considerado por muitos um dos indivíduos mais inteligentes do mundo. Ele é responsável por criar carros elétricos, chips cerebrais e foguetes reutilizáveis. Musk afirma que há uma chance de 1 em 1 bilhão de estarmos vivendo na realidade base. Em outras palavras, ele sugere que as chances de estarmos em alguma forma de simulação são altamente prováveis nesse momento. Pode parecer absurdo à primeira vista, mas como podemos provar o contrário? E não é muito mais difícil do que acreditar que estamos em um universo infinitamente grande, girando em uma gigantesca rocha espacial com cerca de 8,7 milhões de outras espécies, todas criadas por um Big Bang ou um Deus, ou qualquer outra crença na qual fomos doutrinados desde crianças? De repente, lembramos de um sonho que parecia tão real e percebemos que acordamos. Surgem questionamentos. Será que estamos presos em algum tipo de sonho prolongado agora? Nossos sentidos já nos enganaram antes. Então, por que seria diferente desta vez? Quando realmente começamos a questionar o mundo ao nosso redor, desde as notícias que ouvimos até a realidade que experimentamos, é fácil concluir que tudo é uma mentira. Eu gostaria de encerrar este vídeo com algumas soluções. Gostaria de dizer que ainda é possível ter uma posição forte sobre algo, mas que precisamos ser capazes de entender o outro lado do debate primeiro. É claro, nesse ponto você começa a perceber que até mesmo este vídeo que está na sua frente apontando as mentiras é em si uma mentira. Tudo baseado no meu ponto de vista tendencioso. Usei estatística que você aceitou sem questionar. E mesmo que eu diga que a obtive de fontes confiáveis, como saber se são realmente confiáveis? Será que a pessoa que criou a estatística tinha algum viés? Até mesmo o título deste vídeo é um paradoxo. Se estou dizendo a verdade de que tudo é uma mentira, então nem tudo é uma mentira. O que significa que eu estava mentindo. Será que a escolha é apenas uma ilusão? Será que estamos sendo manipulados por uma força oculta que escolhe nossos políticos e nos mantém divididos para que lutemos uns contra os outros em vez de lutar contra eles? Será que nossas próprias mentes nos enganam a ponto de fazermos julgamentos tendenciosos sobre o mundo ao nosso redor, de forma que não podemos ter certeza de nada além da existência de nossa própria mente? Com o tempo, começamos a questionar se vale a pena questionar tudo ou se a ignorância tranquila é uma opção melhor. Porque se questionarmos qualquer coisa que não possamos provar com certeza, então devemos aceitar que talvez estejamos presos em algum tipo de programa de realidade semelhante a Truman, onde o mundo ao seu redor não é real e todos os outros, exceto nós mesmos, estão envolvidos nele. O que significa que até mesmo eu estou envolvido nisso e provavelmente este vídeo será derrubado em breve porque já falei demais sobre o sistema e passei do